Olá, tudo bem? Como vocês estão? Como tem passado? Tudo certo por aí? Nós estamos aqui para mais uma aula então hoje e hoje a gente vai falar de um tema bem legal, né? Vamos conversar um pouco sobre esportes e obviamente sobre saúde, né? Não dá para não considerar as duas coisas. Quem pratica esporte inevitavelmente está cuidando da sua saúde, né? É um sujeito mais saudável, né? E aí melhora a sua qualidade de vida e umas outras questões também que a gente vai discutir. Mas antes, eu queria te fazer algumas perguntas. Qual é o seu esporte favorito? Qual que você gosta mais? Aquele que você tenta acompanhar um pouco mais? Ou aquele até mesmo que você pratica, né? Se interessa mais, tenta se aperfeiçoar sempre. E você pratica algum? Costuma praticar? O esporte está aí inserido na sua vida? Costuma jogar algum jogo, encontrar os amigos, agora que as coisas estão possíveis, você consegue? É um jogo coletivo? É um esporte individual, porque temos muitos, né? Tem gente que gosta, por exemplo, de correr. Eu conheço pessoas que dizem que quando não correm, quando não dão lá, não fazem os seus percursos correndo, parece que estão cansadas, parece que o dia não foi completo, né? Então as pessoas costumam treinar aí corrida, além do que é um esporte bacana porque é barato, né? Você não precisa ir de instrumentos ou de um local específico para fazer isso. Você pode sair aí, ir às ruas, aproveitar para conhecer o entorno do local onde você mora, ou de repente ir a um outro lugar que você ainda não conhece e aí para fazer a sua corrida. Tem gente que gosta de andar de bicicleta, né? Às vezes prefere andar sozinho, mas a bicicleta também possibilita aí você ter grupos, né, com quem você sai para passear à noite, principalmente. É comum a gente estar no trânsito e ver aí aquele movimento, né, de alguém com um apito, parando o trânsito, segurando para aquele monte de bicicletas poder passar, porque as pessoas estão, além de fazendo o esporte, também estão ali juntas, né, naquele momento. E você, o que você gosta? Futebol, basquete, são tantos, né? Nós vamos conversar só sobre alguns, não vamos falar sobre todos porque não teríamos tempo. E aí você já vai pensando, se não gosta de algum, se não pratica, já pode começar a considerar a prática de algum e quem sabe não vai sentir curiosidade para acompanhar algum deles, né? Vamos lá então? Bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar e que eu acabei aqui de comentar levemente é essa questão de que o esporte promove a socialização das pessoas, né? Mesmo quando eu pratico um esporte que é considerado individual, quando eu encontro alguém que também pratica aquele esporte, eu já encontro um ponto comum para uma conversa ser iniciada, né? Então eu já começo a discutir com aquela pessoa sobre como é que eu faço, como é que eu gosto de fazer, quanto eu corro ou quanto eu pedalo, né? E os esportes coletivos têm essa possibilidade, né, de você conhecer as pessoas, por exemplo, se for um time. Você acaba que fica amigo daquelas pessoas, convive com elas durante aquele período em que vocês vão treinar ou vão jogar, e aí acaba que durante todo o resto da semana e todo o tempo também se comunica com essas pessoas. Então cria vínculos, né? Você faz novos amigos, conhece outras pessoas. E isso é sempre muito bem-vindo, né? Isso é sempre muito interessante. A gente tem, por exemplo, os parques às vezes possibilitam o uso de uma quadra dentro do próprio parque. Algumas praças aqui em Curitiba também fazem isso, né? Elas costumam aí possibilitar que a gente possa reunir um grupo de pessoas e começar a jogar. Pode ser na praça, pode ser no parque, pode ser na rua ali, se você tiver essa possibilidade. E aí você tem uma oportunidade de se reunir com aquelas pessoas que você gosta e muitas das vezes acaba trazendo outras pessoas, agrega novas amizades, né? Porque alguém acaba ficando curioso, sente vontade de participar também e aí se sente acolhido quando pode participar daquele jogo, daquela atividade que está sendo realizada ali. Então isso é bem legal, né? Vamos dar uma olhadinha lá no que eu trouxe? Olha lá! A prática esportiva, além de benéfica para a saúde, como a gente já conversou e vai conversar um pouquinho mais, é também uma oportunidade da promoção das interações e do compartilhamento, né, de tristezas, alegrias, mesmo quando o esporte é individual, como eu acabei de falar, né. Às vezes você nem tá tão animado, teve um dia difícil, um dia pesado, né, ou tá com a cabeça cheia de problemas, mas quando você encontra as pessoas ou vai praticar algum esporte, faz, né, se prepara para isso, você acaba aí se desconectando um pouco das coisas. Quando tem a possibilidade de trocar com alguém uma conversa, um pouco de um tempinho ali conversando, você já dá, né, uma desestressada, por assim dizer. Além do que a prática esportiva, como a gente já falou, é muito benéfica para a saúde, inclusive
para a depressão, né, para esses problemas emocionais que têm acometido tantas pessoas, né? Então, às vezes, claro, a gente precisa da orientação de um médico para tomar algum tipo de medicação, mas muitas das vezes a prática de uma atividade física regular, né, com um tempo determinado, já é o remédio necessário, né? Então, além de você curar esse tipo de doença, como a depressão, por exemplo, você também faz um benefício enorme para o corpo, né? Porque você ganha resistência física, você fica com o corpo melhor, né? Então você acaba se sentindo mais disposto. Então uma série de outras questões vai melhorando, né? Às vezes as pessoas têm dores, por exemplo, né? As articulações, né? Porque não faz muito exercício, fica muito tempo sentado, por exemplo. E aí começa a praticar um exercício e já começa a perceber que isso vai acabando, né? E aí não há necessidade de ficar tomando medicações, né? Não precisa ficar colocando aí químicos para dentro do corpo, quando na verdade você pode praticar um esporte. Claro que sempre com cuidado, né? Respeitando os limites do corpo. Não adianta também querer sair, achar que você é o Ronaldinho Gaúcho, vai pra partida de futebol lá com os amigos e acha que vai aguentar o tempo inteiro correndo e vai ficar bem. Não, né? Tem um tempo pra gente se acostumar, ele é gradativo, então você começa devagar e conforme o seu corpo vai conseguindo suportar, você vai aumentando o tempo, a carga, né? E aí vai tornando esses estímulos diferentes. É sempre bem legal e sempre promove, né, esse bem-estar, que é bem importante para a nossa saúde. Você já parou para pensar como é que será que o esporte surgiu? Porque, bom, que a gente já o conhece desde sempre e que parece que ele faz parte da nossa vida e a gente já trouxe ele para nossa rotina, isso é certo. Mas será que houve aí um marco na história da humanidade onde o esporte passa a surgir? Pois é, eu fui atrás disso e aí eu acabei descobrindo que tem uma galera aí, né, uns estudiosos, historiadores, que já defendem, por exemplo, que o esporte já ocorria lá desde os tempos dos seres humanos primitivos, né? Porque eles estavam o tempo inteiro, por assim dizer, praticando um esporte, porque tinham uma atividade física muito intensa, né? Então eles precisavam lutar, correr, saltar, nadavam, né? Utilizavam o arco e flecha quando iam fazer a sua caça. Então era um povo que essencialmente era ativo, né? Então passava muito tempo na natureza e por isso considera-se aí que eles já praticavam esses esportes, mesmo que não conscientemente, né? Claro que não havia aí essa definição de esporte, mas a gente já percebe que os seres humanos primitivos já estavam o tempo inteiro fazendo com que o corpo estivesse em movimento, né? Então eram aí, quando a gente vai ver na história, aí, quando a paleontologia traz aí esqueletos ou remonta, a gente percebe que os seres humanos primitivos tinham um corpo forte, né? Justamente por isso, porque estavam o tempo inteiro se desafiando com essas questões relacionadas à natureza, né? Então é só a gente pensar, como será que é você, por exemplo, estar numa mata fechada, né? Quem gosta aí de natureza, gosta de fazer montanhismo, gosta de fazer trilhas, já percebe aí o quão difícil é você fazer uma trilha, mesmo quando ela já está pronta, né? Porque normalmente a gente vai a uma trilha, ela já está ali traçada, o percurso já está pronto. Mas e quando foi aquele percurso? Quando aquele percurso foi aberto? Quando ele foi feito? Aquela mata estava toda fechada. Então pense o quanto demanda de esforço físico para que isso seja possível, né? Então você imagina aí que precisa de força, né? De habilidade para conseguir. Então já existe aí essa vertente que defende que o esporte sempre esteve presente e que, claro, conforme as tecnologias foram chegando, né, o homem primitivo foi evoluindo nessa escala evolutiva, as coisas foram ganhando aí os seus nomes como a gente conhece, né? Então o nome esporte surge depois da própria prática. Então por isso aí que a gente acredita nisso. Então é só sempre pensar, né, que há essa escala evolutiva, uma linha do tempo que é traçada, conforme tecnologias, conforme esses avanços vão acontecendo, é que a história vai se desenhando. Outra questão também vem relacionada com os Jogos Olímpicos. Olha só, os Jogos Olímpicos são muito antigos, né? Muito antigos mesmo. Eles têm início lá, ó, na Grécia Antiga, então já faz bastante tempo. De acordo com a mitologia grega, o que se conta aí nas histórias que a gente pode ler e tem acesso aí através dos livros e da internet, é que um herói chamado Hércules criou as Olimpíadas aproximadamente por volta do ano 2500 a.C. Então lembra lá dessa divisão que tem, né,
na marcação do tempo, antes de Cristo e depois de Cristo, né? Porque daí, com o advento do nascimento de Cristo, há uma recontagem, né? A gente inicia essa contagem. E isso era na Grécia Antiga, e o Hércules fez isso para homenagear o seu pai, que era ninguém mais, ninguém menos do que Zeus. E aí, por isso, as Olimpíadas são criadas, esse conjunto de jogos, né, de esportes, na verdade surgem de presente para um deus, né? O filho cria aí esse conjunto de jogos, né, inventa esse momento para poder dar de presente ao seu pai, que era Zeus. Então, olha lá, nas competições da antiguidade, apenas homens livres nascidos poderiam competir na sagrada Olímpia. As modalidades eram baseadas em habilidades exigidas aos soldados. Então, primeira coisa, o nome Olimpíada já deriva do local onde essas competições eram realizadas, que se chamava Olímpia, né? Então, o nome já tem origem aí. E aí essa questão de que não era todo mundo que tinha acesso, né, que poderia participar dessa competição. Era apenas esses homens que eram considerados homens livres, né, dentro daquela sociedade grega. E tinha também essa questão que a gente vai perceber aí quando vai investigar na história, de que os esportes têm muito a ver com as habilidades que eram utilizadas nas guerras, né, durante os combates, durante as tomadas aí de locais, porque esses povos viviam sempre, né, tentando aumentar os seus territórios, tentando ter mais terras, por isso as guerras aconteciam frequentemente. Então essas habilidades que eram exigidas aos soldados acabaram fazendo parte dessas competições da antiguidade. Vamos dar uma olhadinha no que tinha aí para começar. Então a gente vai ter lá, ó, 5 grupos de modalidades. A gente vai ter corridas, provas atléticas, lutas, pentatlo e provas hípicas, né? Então a gente vai ter lançamento de disco, salto em distância, lançamento de dardo, né? A luta greco-romana, que é conhecida hoje também, naquela época também tinha essa questão. E aí o que acontecia lá na Grécia Antiga, que diferentemente do que a gente tem hoje, que normalmente a gente premia, né? Os 3 primeiros lugares, bronze, prata e ouro, naquela época só o campeão era premiado. Então tinha aí uma questão muito relacionada com essa coisa do mérito, né? De receber aí os louros da vitória, porque era o único campeão. Então não tinha essa ideia, por exemplo, numa luta que havia campeão e vice-campeão. Não, o vice-campeão acabava sendo ali subjugado como perdedor mesmo, e quem era o premiado, o adorado por ser o melhor, era apenas aquele que vencia. Isso ao longo do tempo, ao longo da história, foi se transformando, tanto que hoje, nas Olimpíadas, a gente premia aí 3 atletas, né? Os 3 melhores atletas naquela categoria. Então isso mudou um pouco. E isso que a gente acaba sempre pensando muito, né, nas questões quando está lá assistindo a Olimpíada, por exemplo, que algum esportista acabou sendo desclassificado por uma questão que às vezes era tão, né, que a gente achava que merecia poder ir, e que perdeu por tão pouco, que poderia estar ali naquele grupo. Então, hoje a gente entende, compreende mais o esforço do atleta durante o seu processo, o percurso que ele tem, né, de sempre a gente dizer assim, puxa, não é que ele perdeu ali, né, ele está entre os melhores do planeta. Então ele está num grupo bem seleto de pessoas para poder estar nas Olimpíadas, né? Não são todos que conseguem, então isso já faz dele um sujeito diferenciado. Estar nos Jogos Olímpicos já é uma coisa bem diferenciada, né? Já faz dele, coloca ele num outro lugar, num outro status aí, que já é de campeão, se a gente for pensar, né? Então, além disso, a gente tinha também as provas hípicas, que ainda existem, que são aquelas que são feitas com cavalos, né? Então, todas as provas aí, como saltos, como corridas com cavalos, existiam também. E aí a gente tinha o pentatlo, né, que são 5 categorias de esportes que acontecem num percurso de tempo, durante um período de tempo, e esses atletas têm que ser muito bem preparados, né, para nadar, para correr, para pedalar, para andar, para fazer grandes distâncias. Então, é um esporte que exige bastante preparo físico do atleta. Então, também já existia naquela época. Então, veja só há quanto tempo a gente está aí reproduzindo, provocando apenas algumas mudanças nos esportes, né, nas práticas das atividades físicas, mas, olha lá, a galera na Grécia
antes de Cristo já estava fazendo esses esportes, já estava praticando, né, e deixando eles aí de herança para nós, por assim dizer. Aí a gente vai ver a Olimpíada, que é a que a gente considera da era moderna. Então, ou seja, a gente estava falando lá de um período anterior, ou seja, de um tempo remoto, bem antes, né, aí do nascimento de Cristo. Então a gente tem aí os registros históricos e a gente consegue ter essas informações justamente porque haviam registros ou desenhos, né, ou alguns registros em papiros, que é aquele tipo de papel que ficava enroladinho, né. Então existem alguns registros que realmente comprovam o que a história conta, né? Então não é só uma história que é contada sem base, né, sem fatos. E aí a gente vai ter, claro, as Olimpíadas da Era Moderna, que acontecem em Atenas no ano de 1896. O objetivo maior era promover o atletismo, né, que está relacionado com as questões da corrida, dos saltos em altura e tudo mais. E aí foi também o momento que o Comitê Olímpico Internacional, que é o COI, passa a existir formalmente. E aí a gente tem essa periodicidade de 4 anos, né? Então a Olimpíada não é anual, ela tem aí um tempo, então a cada 4 anos é que ela ocorre. Então os atletas aí sabem que tem esse período de tempo para se preparar, para correr atrás dos recordes, para poder conseguir então classificar-se para ir para a Olimpíada. Acontece que houve momentos da história que não houve Olimpíada, né? Então a gente teve lá os anos de 1914, 1918, 1939, 1945 e o ano de 2020. Então olha só, a gente fez história também, hein? Talvez você não tenha pensado ainda sobre isso, mas você escreveu e fez parte de história que vai ser contada durante muito tempo, por muitas gerações. Os 4 primeiros blocos lá de anos 1914, 1918, 39 e 45, não houve porque havia guerra, né? Então, como as guerras mundiais estavam acontecendo dentro desses períodos, não ocorreu a Olimpíada. E o ano de 2020, como você bem viveu, como você bem participou, pandemia de coronavírus, né? E aí por isso os jogos foram cancelados, não aconteceram pela razão óbvia, a gente não podia se aglomerar. Não havia a possibilidade de estarmos juntos, e aí você sabe que os Jogos Olímpicos precisam que todos estejam juntos, os esportes coletivos, né, que são de contato principalmente, como basquete, futebol, voleibol, precisam, né, desse contato, dessa proximidade, não tinha possibilidade. Por isso os jogos foram cancelados e aconteceram no ano de 2021. Então houve um deslocamento do tempo, né? O que foi benéfico para alguns atletas, mas não foi tão benéfico para muitos deles, que estavam preparados, obviamente, né? Fizeram todo o preparo físico, todo o treinamento que era necessário, pensando numa Olimpíada no ano de 2020. Mas a pandemia veio, né? Inevitavelmente parou a vida de todo o planeta, e aí ela foi adiada e no ano de 2021 aconteceu. Você chegou a acompanhar, viu? Conseguiu aí ver um pouco das Olimpíadas, acompanhou. Ela aconteceu num período diferente, né? Porque os jogos todos aconteciam durante a madrugada, então fazia-se aí um tempo diferente. Então você precisava, por exemplo, ficar acordado de madrugada para poder assistir ou acompanhar os esportes que você gostava. Eu acompanhei apenas alguns, porque daí com a rotina de trabalho eu tinha que acordar cedo, não podia ficar até tão tarde acordada. Mas cheguei, confesso, a colocar o relógio para despertar ali 4h30 para assistir alguns dos esportes que me interessavam. Agora vamos entender um pouquinho e falar sobre esse senhor aí, né? Que foi o responsável pela formação do Comitê Olímpico Internacional, que é o COI. E também foi onde aconteceu a decisão dos primeiros jogos, que seriam em Atenas, na Grécia, e aí seriam realizados de 4 em 4 anos. E o precursor disso, né, a pessoa que levou todo esse movimento, é esse senhor chamado Pierre de Frédy, ou o Barão de Coubertin. Foi ele que fez toda essa movimentação, né, que organizou para que as coisas acontecessem. Então é legal a gente pensar nisso, porque apesar de ser um esforço coletivo, de muitas pessoas juntas fazendo esse trabalho, houve aí um sujeito, uma pessoa que resolveu
pegar essa empreita, né? Tipo, falou, não, agora deixa aqui, vamos organizar, precisamos fazer isso aqui de forma mais organizada, vamos tomar as decisões como elas devem ser tomadas, e guiou as pessoas, e guiou, né, esse comitê para que as coisas pudessem acontecer. Deu tão certo que, até os dias atuais, o Comitê Olímpico Internacional está organizado e é o responsável aí por fazer com que as Olimpíadas aconteçam. Aí a gente tem um pouco sobre o símbolo. Você já parou para refletir um pouco sobre por que será que as Olimpíadas têm esse símbolo? Porque quando você bate o olho, tenho certeza que você imediatamente pensa em Olimpíadas. Isso é fato, né? Não tem como a gente olhar esses anéis aí entrelaçados e não pensar sobre os Jogos Olímpicos, sobre as Olimpíadas. Então a gente vai ter aí um conjunto de arcos, né, que estão justamente entrelaçados e que tem o objetivo de simbolizar a união dos continentes em prol do esporte. Então olha lá, cada cor representa um continente diferente. Então a gente vai ter lá o azul com a Europa, o preto com a África, o vermelho representando as Américas, o amarelo a Ásia e o verde a Oceania. Então esse entrelaçamento desses elos, né, desses arcos, dão essa ideia aí de união, né, de que as coisas acontecem em prol de um único fim, que nesse caso é o esporte. Bom, a gente viu um pouquinho aí então desse percurso histórico, né, de como é que os esportes estão presentes na nossa vida, mesmo que você não seja um praticante, mesmo que você não tenha o esporte na sua rotina, ele está sempre na nossa vida, né? Quantas são as vezes que a gente para, por exemplo, para assistir uma partida de futebol, né? Mobiliza aí um grupo de pessoas para assistir, para ficar parado em frente à televisão, ou às vezes vai ao estádio quando é possível, né? Ou quantas vezes na própria escola, né? Existem alguns campeonatos, né? Você tem aí a organização de alguns momentos onde você tem o esporte como fio condutor desses momentos, né? Desses encontros, desses eventos. Então, mesmo que você não seja praticante, você acaba tendo o esporte como parte do seu dia a dia. Isso aqui no Brasil, por exemplo, né? Que nós temos aí o futebol como um esporte talvez mais conhecido, que as pessoas acompanham mais, né? Que está mais presente na nossa cultura. Quando a gente fala na nossa aula sobre cultura, a gente tem que pensar nas diferentes nações, nos diferentes povos. Será que, por exemplo, na Ásia o futebol é tão adorado, tão acompanhado como é aqui no Brasil? Você já pensou nisso? Quais serão os esportes em outros países? Como será que eles acompanham? Quais são os tipos de esportes que acontecem por lá? E aí eu vou trazer alguns, em especial daqueles países de língua inglesa, né? Que é aqui a língua principal da nossa aula, mas não esqueça de fazer conexões sempre com outros lugares, se você puder. E quando estiver lá fazendo as suas pesquisas na internet, né, for pesquisar um pouco sobre esse tema, também vai fazendo essas relações e vai construindo essas questões aí, principalmente relacionadas às diferentes culturas, né? Tá bom, aqui no Brasil é verdade, o futebol é o mais divulgado, o mais conhecido, talvez o que as pessoas mais gostem. Eu, por exemplo, não acompanho futebol, não gosto de futebol, mas sei que a maioria das pessoas costuma acompanhar. Vamos olhar lá? Então, olha lá, o primeiro que a gente vai falar, que talvez você já tenha ouvido, às vezes até numa série, acaba assistindo, em algum filme, é o Super Bowl, que é um evento bem grande, que acontece nos Estados Unidos e é o final do campeonato da NFL, que é a National Football League, que é a principal liga de futebol americano dos Estados Unidos. E aí esse momento, né, tão importante, normalmente é um domingo, decide o campeão da temporada. Então, o Super Bowl é um evento tão grande, tão magnífico, assim, que reúne muitas pessoas, mais ou menos como a gente tem aqui, por exemplo, o Campeonato Brasileiro, aí, com as suas finais, que nos locais onde os jogos acontecem, reúne um número bastante grande de pessoas, né? E aí há uma mobilização de todos aqueles que acompanham o futebol americano, então eles gostam, é um momento onde eles têm essa descontração, vão aos estádios acompanhar, né, fazer os seus lanches aí tão conhecidos, o hot dog com o refrigerante, para acompanhar esse jogo. Mas é o futebol americano, né, que é esse esporte que normalmente é muito violento, é um esporte de contato bem intenso, né, tem essa questão aí desses contatos fortes, dos jogadores se encontrarem aí de forma bem violenta,
para poder levar, né, aquela bola a um dos lados do campo, para daí fazer os que eles tão conhecidos touchdown, né, que é esse momento em que a bola é levada e arremessada até um arco. É um jogo bastante complexo no sentido de que as estratégias para ele são sempre bem elaboradas, né? Então a gente costuma perceber aí que quem se dedica ao esporte tem uma dedicação bastante intensa, tal qual como os jogadores de futebol, né? Que precisam dos seus treinamentos dentro de campo e fora dele. Com o futebol americano acontece a mesma coisa, né? A gente tem essas duas questões aí acontecendo, porque o atleta precisa estar bem preparado fisicamente e também precisa estar preparado para o momento do jogo, né? Para compreender essa dinâmica do jogo com os outros jogadores, do outro time, com o seu time. Então, por isso aí é um jogo que demanda também essa questão do treinamento aí, do foco bem forte. Os jogadores lá são muito conhecidos, então são grandes estrelas, né? Então são aqueles que estão sempre nas revistas aí sensacionalistas, são sempre na crista da onda se fazem alguma coisa, porque são bem conhecidos e tudo que fazem é acompanhado pela mídia, pela imprensa, né? E as pessoas costumam gostar muito de acompanhá-los, são grandes ídolos. Como acontece aqui no Brasil, né? Com os jogadores que a gente tem de futebol. Quando se destacam, normalmente acabam se tornando ídolos, ficam muito conhecidos e a gente acompanha pelas mídias, né? Diferentemente do que acontece com outros esportes aqui no Brasil, o futebol acaba trazendo aí, né? Colocando essas pessoas nos holofotes e fazendo com que fiquem famosas. O futebol americano para os Estados Unidos seria essa questão aí, né? A gente tem... Olha só a foto para você ter uma ideia de quantas pessoas enchem o estádio, né? Claro que em tempos de pandemia isso não seria possível, né? Agora que as coisas começam a acontecer, as vacinas já estão bem difundidas, as pessoas estão aí imunizadas, então devagar as coisas começam a acontecer. Ele é o maior evento esportivo e o que tem maior audiência televisiva do país. É transmitido anualmente para milhões de pessoas no mundo. Então olha só, aí uma questão que mobiliza todo o planeta no dia do Super Bowl. É um momento bem conhecido. Aqui no Brasil a gente não ouve falar muito, né? A gente acaba que não tem muito contato com isso. Mas no restante do mundo, ele é um evento bem importante e, olha só, é o de maior audiência televisiva do país. Então isso já faz com que você pense imediatamente a quantidade de dinheiro envolvida nas propagandas que são veiculadas, né? No dinheiro todo que gira em torno desse evento que acontece num único dia. Então, pensar sobre isso é bem importante. No nosso país isso acontece também com alguns esportes, como o futebol, de novo, vou falar, que muita gente fica lá com a TV ligada durante o período do jogo, acompanhando cada minuto, né? Existem, inclusive, pessoas que gostam de acompanhar o jogo pela televisão, que colocam também para ouvir pela rádio, né? Porque acham que tem um outro tipo de narração, é uma coisa diferente. Então aí fazem a questão de ter a imagem para poder ver o jogo, mas também ficam escutando através das rádios que estão lá no evento também fazendo isso, né? Vamos pensar um pouquinho sobre uma questão relacionada ao inglês? Olha só, você ouviu lá que eu falei do futebol, mas aí você deve ter pensado, pô, não entendi, porque futebol eu conheço por soccer. Qual será o correto? Qual será que eu devo utilizar? As duas palavras existem, né? E as duas estão corretas. Acontece que tem algumas questões aí que fazem elas terem as suas diferenças. O nosso futebol, como a gente conhece, né? 22 jogadores, a bola, o goleiro para fazer o gol. Ele é chamado de futebol e soccer. Para os britânicos fica futebol. Para os americanos não. Para os americanos o termo é soccer, né? Só que daí tem uma questão que deixa a coisa ainda mais embolada, né? A questão fica mais difícil, mas eu já vou te ajudar a resolver. É que os americanos têm futebol também no vocabulário, com a diferença de que para eles futebol é o futebol que nós chamamos de americano, que é esse mais clássico, que é justamente o que é vinculado no Super Bowl, né? É o esporte que acontece no Super Bowl. Então, basicamente a diferença é: futebol para os britânicos é o nosso futebol, como a gente conhece, como está tão habituado a assistir e conhece regras e tudo mais, né?
Para os americanos, futebol é o futebol americano, que é esse outro modelo diferente do que a gente está acostumado. E aí, para o americano, o nosso futebol, o nome é soccer. Então é só você entender essa diferença e lembrar dessas pequenas nuances aí que as línguas trazem, né? O bom de estudar língua é isso, que a gente se vê sempre desafiado a compreender como é que a coisa acontece. Vamos para um outro evento que eu acho que você deve ter ouvido falar, deve conhecer, mesmo que não goste muito desse esporte, que é NBA, né? Que é o basquetebol. Um outro tipo de jogo que eu particularmente gosto muito, né? Não sou muito de jogar, mas gosto de acompanhar, gosto de assistir o jogo quando possível. NBA é bastante conhecida também nos Estados Unidos, né? Assim como lá a gente viu o Super Bowl, o futebol americano, os atletas também são muito conhecidos, fazem muito sucesso e é um evento também bem grande que atinge um número expressivo de americanos. A gente vai ver lá, então, que NBA, in English, é a National Basketball Association. Então, mais uma vez aí, é a organizadora, né? Quem faz aí a organização. E é a principal liga de basquetebol profissional da América do Norte. Quem gosta de basquete, quem joga basquete, né? Quem é atleta do basquete, foca e mira aí em poder, além de fazer parte dos Jogos Olímpicos, né, de ter o seu time nos Jogos Olímpicos, fazer parte da liga da NBA, porque sabe que lá estão os melhores jogadores, lá é que a coisa realmente acontece, né? Mais ou menos como os outros atletas, por exemplo, lá no futebol, a gente sabe que os jogadores tentam ir para outros países, jogar em times maiores, que tem mais visibilidade. O jogador de basquete tem a NBA aí como seu principal objetivo, além, claro, de jogar o coletivo em Olimpíada, em campeonatos bem importantes. Mas aí quando a gente fala em NBA, é o que todo mundo quer, é onde todo mundo quer estar, porque quer estar entre os melhores, né? Para você ter ideia, olha lá, os jogadores da NBA estão entre os mais bem pagos esportistas do mundo. E aí a gente vai considerar todo o valor que eles recebem por ano, né? Então tudo que é recebido ao longo de um ano. A gente vai ter aí muitos famosos que estão sempre, alguns já foram até fazer filmes, né? A gente tem aí Michael Jordan, por exemplo, que acabaram se aventurando em outras esferas aí, como o cinema, né? Fazem muita propaganda, então estão na mídia o tempo inteiro, né? Vendendo diferentes tipos de produtos. Como a gente também costuma ver os atletas aqui do Brasil, quando ficam bem conhecidos, fazendo a mesma coisa, né? Vendendo produtos aí aliados à sua imagem. Lá não é diferente. Aí a gente vai ter o NBA All-Star Game, que daí é um evento qual o Super Bowl, né? É um evento realizado durante o NBA All-Star Weekend, que é uma semana aí que eles organizam, e aí só participam os 24 melhores jogadores do ano, divididos em equipe, e aí representam as conferências leste e oeste. Então, olha só. Além de estar na NBA, você ainda tem a possibilidade de entrar para um grupo mais seleto, que tem apenas 24 jogadores, que são aqueles considerados os melhores durante o evento, né? Então, aqueles que se destacam, que vão bem, são chamados para o All-Star Game, e aí ficam divididos em equipes e vão disputar. Então, você pode imaginar que há um interesse bem grande das pessoas em participar desse momento, em ver os melhores jogadores jogando basquete e aí uns contra os outros, né? Então não necessariamente há um time só, há um time formado por vários jogadores de times diferentes, que acabam representando apenas duas conferências, a leste e a oeste. Ficou curioso? Depois, se você for pesquisar na internet, vai encontrar muitas coisas. Inclusive, dá para assistir alguns jogos. Você consegue ver aí o All-Star Game, acompanhar o último que aconteceu, e aí você vai ver a quantidade de público. Também vai ver um show, né? Porque é bem legal ver esses jogadores em quadra aí fazendo o seu trabalho. Vamos mudar o esporte? Esse eu acho que muita gente gosta, eu também gosto bastante, apesar de não saber, que é o surf, que tá bem conhecido, né? A gente tem aí brasileiros fazendo nome, né? Trazendo o Brasil aí para esse cenário do surf, o que é muito justo, né? A gente tem praias tão lindas, lugares tão incríveis, é bem justo que a gente tenha aí campeões do surf também. Aí a gente vai ter
o Championship Tour World Surf League, que é o evento mais importante, né? Que faz parte aí do World Surf League, que é a WSL, que é a organizadora de todo esse campeonato, ou seja, ela que traz os esportistas, que organiza as chaves, quem vai fazer o quê, onde vai ser o evento. Ele é o mais famoso que a gente tem na atualidade quando a gente fala de campeonato de surf, né? Também fica conhecido aí como Championship Tour, que é, aqui a gente chama de CT, também é bem conhecido assim. O campeonato conta com competição masculina e feminina, e daí a galera são os atletas da elite. Então são os bons realmente que conseguiram aí passar por várias etapas e foram selecionados. Aí a gente tem uma divisão de acesso, que é chamada de Qualification Series, e a gente ainda tem o Pro Junior Longboard, ou seja, todo mundo pode participar, né, do CT. Por quê? Porque a gente vai ter os atletas de elite, que são normalmente quem a gente acaba ouvindo falar mais, né, que são as categorias ali dos melhores atletas que participam. E aí a gente vai ter masculino e feminino também. Vai ter essa divisão, que é a de acesso, que é aquele atleta que, se for bem, né, se conseguir ter um bom desempenho, provavelmente fará parte do grupo de elite. Então ele está ali naquele processo para poder conseguir passar para o grupo de elite. E tem também com os menores, né, com a galera do júnior, que daí também está caminhando, está iniciando para poder fazer parte dos campeonatos e aí traçar a sua trajetória no esporte. É um esporte bem legal, né, assim, bem desafiador. Eu já tentei algumas vezes praticar, é bem difícil, ele exige muito, né, do corpo, porque ele é bem intenso e ao mesmo tempo também é muito legal, né, estar na água ali é especialmente divertido. Vamos pro próximo? Então agora a gente vai falar também de um grupo de esportistas bem importantes e que inclusive tem a sua própria Olimpíada, né? A gente vai falar aí do Paralympic Games, que são esses jogos destinados às pessoas portadoras de necessidades especiais. Ou seja, elas têm aí a possibilidade de praticar diversos esportes em diversas categorias, né? Então é bem legal de acompanhar, porque a gente vê aí como eles se superam, como eles são excelentes atletas, né? E aí eles têm esse momento também, o Brasil sempre se destaca, né, nas Paralimpíadas, então ele sempre tem atletas que estão sendo premiados, que estão batendo recordes, e aí é nada mais nada menos do que a mesma versão dos Jogos Olímpicos, mas só voltada para pessoas que possuem algum tipo de deficiência. Então tem lá algumas categorias onde esses atletas vão se encaixar para poder participar. A ideia é a mesma, só os melhores do mundo são selecionados, então eles passam aí por diversas etapas para poder chegar até a Paralimpíada. Então também exige bastante desses atletas. O cara que foi aí, que é considerado o inventor desses jogos, né, que parou e observou que era importante ter esse momento, é esse senhor aí chamado Ludwig Guttmann. Ele era judeu e aí no tempo da guerra precisou sair do seu país de origem e aí foi para a Inglaterra, tornou-se médico e aí organizou uma competição lá com seus 16 atletas que eram cadeirantes. Sentiu essa necessidade de fazer com que essas pessoas se movimentassem, né, que pudessem se sentir participantes de um esporte, e aí foi onde a gente tem aí o início das Paralimpíadas. Vou te mostrar um vídeo que fala um pouco das Paralimpíadas escolares, que é um primeiro momento para começar a fazer parte desse grupo de elite aí. Vamos lá? Você já ouviu falar das Paralimpíadas Escolares? Veja então como essa competição estudantil contribui para a massificação do esporte, inclusão social e formação de novos talentos. Me inscreveram, né, para fazer o esporte paralímpico, esse esporte. Aí eu comecei a treinar 3 meses e aí vim pra cá e tô fazendo o que tem que fazer hoje, muito bom. O professor me chamou, aí eu fui, eu coloquei e fiquei. O judô é o que me incentiva, é o que me faz treinar e ter uma vida melhor e uma vida mais sociável, né? Que eu sempre tive, mas o judô me ajuda muito também com isso. Acho que o trabalho do Comitê Paralímpico é fantástico, tem crescido o esporte no Brasil de maneira significante e vem fazendo com que toda a população
aceite e integre mais a pessoa deficiente na sociedade. Isso é muito importante, né? E aqui está sendo maravilhoso, com toda essa gurizada, conheci novos amigos. O esporte para pessoas com deficiência é um dos grandes mecanismos de acessibilidade, de inclusão que essas crianças têm. Através do esporte, elas se encontram não somente como atletas, que é fundamental, mas mais do que isso, se encontram como cidadãos. Depois que a Júlia começou a participar do esporte, descobriu que, como ela diz, né, que criou asas, né? Que já viajamos bastante, né, filha? E autoestima, postura, determinação, horário, né? Tudo isso o esporte traz pra gente. Saúde, além de tudo, né? Viu só que legal? Depois você pode investigar aí, se lá na tua escola também não tem essa possibilidade. Quais são as organizações que a tua escola tem relacionadas a jogos e a esportes? Depois você investiga, tá bom? Vamos falar um pouco também agora dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas? Talvez esse você não tenha ouvido falar, então comumente a gente não vê também por aí sendo vinculado na mídia, né? Mas eles existem, eles acontecem e é bem legal, porque é uma reunião de muitos povos de diferentes locais e aí também fazendo diversos tipos de esportes, né? É um evento esportivo e cultural. Claro que ele é cultural, né? Porque ele reúne aí diferentes tribos, diferentes pessoas de diferentes lugares. Etnias brasileiras e internacionais. Então é um momento bem significativo porque não acontece só aqui no Brasil, eles são mundiais, né? Já foram realizadas 12 edições nacionais dos Jogos dos Povos Indígenas. São 24 etnias brasileiras e são 23 países participantes. Então é bem legal de ver a organização, né? Os jogos, os esportes diferenciados que eles praticam, alguns muito semelhantes ao que a gente já conhece, tem alguns outros que a gente não tem o hábito, né? Que são diferentes. E além disso, acontecem muitos momentos culturais, né? Onde eles podem trazer aí um pouco da sua cultura, da sua tradição, das suas danças, dos seus trajes, né? Então é bem legal você perceber aí as diferenças, como cada cocar é diferente, né? Uma tribo de um jeito, outra de um outro. Então perceber todas essas questões também é bem legal. E os Jogos Mundiais dos Povos Indígenas traz essa questão. Claro que as Olimpíadas também faz isso, né? Mas aí é legal a gente saber que tem esse momento de reunião dos povos indígenas que a gente precisa tanto valorizar e respeitar, porque fazem parte da história, né? Eles estão aí inseridos na nossa história toda, eles contam também parte da nossa história, então é legal a gente conhecer para aprender a respeitar também, né? Bom, nossa aula tá terminando. A gente se vê na próxima aula, fica bem, se cuida, tá bom? See you, bye bye! Gente, se preparem, porque hoje o conteúdo vai ser especial. Com vocês, jeito de demonstrar carinho na pandemia. Jeito número 1, o pezinho. Não é lá muito afetivo, mas já é um clássico. Jeito número 2, o autoabraço à distância. O segredo é abraçar você mesmo como se estivesse abraçando o outro. E imaginar que você está recebendo um abraço do outro no seu próximo abraço. Deu para entender? Jeito número 3, a dancinha sincronizada. Esse é só para quem gosta de uma diversão. Vocês combinam uma dancinha e bora se divertir com seus amigos. Jeito número 4, o jeito que você inventar. Vale qualquer coisa, vale tudo junto. Vale soltar a imaginação, só não vale tocar, tirar a máscara ou chegar perto. Por mais que você goste muito do seu amigo, é preciso manter o distanciamento. Ou seja, fique sempre a 4 passos bem grandões dele. Ficamos combinados? Então, até mais!